Graça e paz, queridos. Sou o irmão Newton e quero compartilhar convosco um breve devocional. Ele tem como tema o maior dilema da humanidade. Terá como base o livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. Gênesis 3, 17 ao 19, assim está escrito: E Adão disse: Portanto, destes ouvidos a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3 é um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que fala da queda, fala do triunfo. É um texto de maldição, mas também de grande bênção. Isso nos mostra que para Deus nada está perdido. Para a tua ruína, Deus tem uma vitória. Para a tua fraqueza, Ele é a força. O texto em destaque explicitamente apresenta o maior dilema da humanidade. O homem e sua mulher desobedeceram a lei de Deus para satisfazer suas próprias vontades. Eles permitiram que a raiz do mal fosse implantada em seus corações. Neste capítulo, consta a primeira alusão à morte como uma realidade na vida humana. Porque és pó, ao pó tornarás. Aqui está implícito que da desobediência vem a morte. Se existe um caminho curto que leva direito para o inferno, este caminho se chama pecado. O pecado também deforma a imagem de Deus em nós. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O Senhor nosso Deus nos fez para o louvor de seu santo nome. Ele nos criou para vivermos em harmonia, uma vida sem sofrimento, sem dilemas, sem morte. Porém, por causa do pecado, o orgulho, egoísmo e rebeldia, nos desviamos da boa e perfeita vontade de Deus. Pecando, a beleza de Deus em nós se torna oculta. Maldita é a terra por causa de ti. Como é perverso e destruidor a podridão do pecado. Por causa de ti, a terra, originalmente bela, se tornou maldita. A natureza geme, a humanidade padece, cega, sem direção, sem consolo, desconhece o Salvador. A ciência, até hoje, identificou aproximadamente 9.000 doenças diferentes no mundo. Todos os dias, ao sair de casa, ou até mesmo passando o dia em casa, estamos expostos a uma lista enorme de enfermidades e violência. Somos vulneráveis, incapazes de se proteger, não há onde fugir. Não existem sábios nem cientistas suficientemente capazes de resolver o maior dilema da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre as principais causas de morte no mundo, 9 são por doenças e uma por violência ou acidente de trânsito. Este mundo é caótico, desfigurado. Por causa do pecado, tudo perece. Por se afastarem de Deus, milhares de pessoas constroem alicerces no inferno. O pecado destrói a harmonia com a natureza, que seria nossa morada. Corrompe nossa relação com as pessoas em nossa volta, pois nos tornamos egoístas, incapazes de amar. A vida pecaminosa rompe nosso relacionamento com o Criador, o nosso Deus, e assim, consequentemente, por causa deste dilema chamado pecado, só nos resta um lugar justo e merecido, o inferno. Isso mesmo, meu amigo, quando vivemos em pecado, estamos automaticamente apressando nossos passos para o inferno. O pecado nos coloca em um estado à semelhança do diabo, aquele ser infame,
que rebelou-se contra tudo que é bom e verdadeiro. Não brinque com o pecado. Não brinque com as armadilhas de Satanás. Você não é forte o suficiente. O pecado esconde algo muito lindo ao teu respeito, querido, querida. Ele esconde a beleza de Deus em você. Fomos feitos à sua semelhança. Os vícios, a avareza e todos os prazeres da terra não se comparam com a glória eterna que Deus preparou para você. No final, o pecado que parece ser algo normal, que proporciona muitas das vezes prazeres, este pecado no final gera culpa, vergonha e morte. Se esforce um pouco, lute um pouco, não com suas forças, não com seu poder, mas com o do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. Certamente você já ouviu falar de Jesus, de seus ensinos, seus milagres, como ele cuidou dos enfermos, como abrigou os desamparados. Acredito que até mesmo você já ouviu falar de sua morte na cruz, como ele padeceu dores indescritíveis no Calvário. Talvez o que não te falaram a respeito de Jesus, ou o que você não tem se lembrado, é que todas as dores que Jesus, o Santo de Deus, padeceu, foi por mim e por você. A morte que ele morreu era minha, era sua. Viver não é fácil. O mundo é caótico. A fadiga, violência, doenças e por fim a morte tiram o gosto e o descanso até do mais rico e poderoso desta terra. Porquanto és pó, e ao pó voltarás. Antes mesmo de retornares ao pó, tua alma, vulnerável alma, experimentará as consequências da morte. Ao consolar uma mulher, Jonathan Edwards declara as seguintes palavras: a morte pode nos privar de nossos amigos e amados aqui, mas não pode privar de nosso melhor amigo e amado de nossa alma. Porquanto nisto podemos estar confiantes. Embora a terra se mude, nele vamos triunfar com alegria eterna. É terrível perder um filho, mas nós vemos claramente, querida Senhora, o quão rico e quão adequado é a disposição que Deus fez e providenciou para nosso consolo em todas nossas aflições, dando-nos um Redentor de tanta glória e tanto amor, especialmente quando se considera quais formas e fins dessa grande manifestação de beleza e amor na sua morte. Ele sofreu para que pudéssemos ser assistidos. Sua alma estava profundamente triste até a morte para tirar o aguilhão da dor e para dar uma vida eterna e eterna consolação. Ó miserável humanidade, quem te livrará da morte? Quem é forte o bastante? Quem pode desfazer o aguilhão do inferno? Quem lutará em seu favor, miserável alma? O Senhor, grande e forte, poderoso nas batalhas, o Rei da glória. Seu nome é Jesus e já venceu o mal por você e por mim. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para o pecado, o maior dilema da humanidade, Deus promete vitória. Para a morte, a consequência do pecado, Jesus te oferece a vida. Na cruz do Calvário, a serpente enganadora, Satanás, é esmagado. O império da morte é vencido. Este mundo caótico perdeu seu poder legítimo de atingir a sua vida.
Cristo garante a vida, não a vida que caminha para a morte, não segundo a maldição que opera neste mundo, não a vida sem Deus, mas a vida eterna ao lado do Criador, por meio do sangue de Cristo. Por sua justiça somos perdoados de todo pecado. Através de sua justificação somos livres, dignos de viver como filhos legítimos de Deus. Se hoje o pecado te assombra, saiba que há esperança, há redenção em Cristo Jesus. Para o maior dilema da humanidade, temos o Senhor Jesus, o maior exemplo de vida, a nossa garantia de salvação e vida abundante.